Queria aproveitar e conversar com um advogado especialista em direito eleitoral, Acácio Miranda. Acácio, muito boa tarde, já está aqui com a gente nos microfones da Jovem Pan. Acácio, até que ponto vale essa provocação, essa briguinha em Twitter? Nós vamos ter o tribunal interferindo em algumas acusações mais graves, nós vamos precisar de várias equipes monitorando esses candidatos para observar as trocas de farpa. Vai ser assim o ano de 2022 todo? William, Paulo, Felipe Brandão, é um prazer falar com vocês, queridos, e com os nossos ouvintes. Infelizmente, nós já falamos aqui em outras oportunidades, eles ainda são tratados como pré-candidatos, o que é uma figura muito peculiar. A par de todas essas discussões, quando nós pensamos num pré-candidato, nós pensamos em alguém que já se dispõe a discutir os temas relacionados às eleições, mas ainda não é declarado candidato, não ostenta a condição de candidato e, consequentemente, não pode pedir diretamente votos. Com a facilidade de, em virtude do fato das discussões agora serem todas elas nas redes sociais, principalmente no Twitter, há uma facilidade por parte do tribunal, porque o tribunal faz o acompanhamento de tudo isso através das redes sociais e não há necessidade de nós termos milhares de servidores acompanhando todos esses aspectos. Passar a palavra para os nossos comentaristas. Felipe Bueno. Cássio, muito boa tarde, um grande abraço para você, bom ano para você. Bom, esses twitters que nós colocamos aqui na programação, pelo menos são de um nível razoável, né? Esses twitters, esses textos, né, essas platitudes de um lado, respostas de quinta série do outro, por enquanto não ofendem, digamos, a moral do adversário. Qual que é o teto disso? É muito difícil definir numa situação como essa, Cássio? Esse ano, Felipe, os tribunais eleitorais, o Tribunal Superior Eleitoral e os tribunais regionais eleitorais dos 26 estados e do Distrito Federal terão uma preocupação principal, que são as fake news. Inclusive, quando nós pensamos em termos eleitorais, já há, desde 2019, e como reflexo de tudo o que aconteceu nas eleições de 2018, a criminalização das fake news em termos eleitorais. Então, essa será a grande preocupação da Justiça Eleitoral. E é óbvio, respondendo à sua pergunta, que há um certo grau de subjetividade quando se faz a análise dos limites quanto ao exercício da liberdade de expressão por cada um dos pré-candidatos neste momento e depois de regularmente registrados dos candidatos. Mas, repito, talvez a grande preocupação sejam as fake news e a Justiça Eleitoral vai se debruçar com muito mais vontade sobre elas. Então, os grandes problemas que nós teremos serão relacionados a isso. Paulo Pozonov. Boa tarde, Cássio. O senhor falou aí em fake news, né? E também notícias dão conta de que o TSE se aliou a um grupo aí de instituições extremamente progressistas, né, de esquerda, incluindo até um grupo aí muito atuante no Twitter que gosta de chantagear anunciante de veículos com os quais aí eles não concordam. Eu fico me perguntando, e eu gostaria de estender essa pergunta ao senhor, se isso não contamina a legitimidade, né, de um pleito já tão questionado por questões como o próprio voto auditável, essa subjetividade quanto às fake news que o senhor mencionou, esse tipo de proximidade do TSE com essas instituições, essas pessoas, esses grupos, até grupos bastante nebulosos, não prejudica ainda mais, não contamina ainda mais essa impressão de legitimidade do pleito? Paulo, é importante que nós separemos todas essas circunstâncias. Primeiro, qualquer órgão do Poder Judiciário se pressupõe imparcial. A gente tem que partir dessa premissa, inclusive foi um dos aspectos
e vocês falavam antes da minha entrada do pré-candidato Sérgio Moro, foi um dos aspectos mais discutidos no decorrer da Operação Lava Jato, e independentemente da postura dele, 90% dos casos julgados por ele no decorrer da Lava Jato foram tidos como regulares, como legais, como parciais. Dadas as peculiaridades do processo eleitoral como um todo, a Justiça Eleitoral, e não é de agora, isso já vem acontecendo há algum tempo, dá a oportunidade para todos os grupos, principalmente aqueles relacionados à imprensa e às mídias sociais, que eles participem como não moderadores, mas façam eventuais denúncias à Justiça Eleitoral. Repito, eles dão essa oportunidade a todos aqueles que estejam dispostos. A partir disso, quem adere ou não adere a essa oportunidade, cabe àqueles que optem por tal, não cabendo ao Poder Judiciário escolher você pode e aquele não pode. A oportunidade se dá em relação a todos. Sobre a legitimidade do processo eleitoral, eu sempre faço um paralelo entre eleições e pesquisas de credibilidade do próprio Poder Judiciário. Todas as vezes em que há uma pesquisa sobre a credibilidade de todos os poderes, nós sempre percebemos que o Poder Judiciário é o último colocado. E por quê? No Poder Judiciário sempre há duas partes. Uma parte que sai exitosa e uma parte que sai derrotada. E mesmo a parte derrotada, por pior que seja o seu direito, ela sempre acha que tem razão. E ela acha que perdeu por conta da postura do juiz, por conta do Ministério Público e assim sucessivamente. E nas eleições, as circunstâncias são mais ou menos a mesma. Sempre aquele que sai derrotado acaba atirando pedras contra o processo eleitoral como um todo. A título de exemplo, as urnas eletrônicas. Nós utilizamos as urnas eletrônicas desde 1996, portanto, são quase 30 eleições, e a única eleição onde nós tivemos uma discussão efetivamente alicerçada em provas mínimas, em fatos mínimos, foi em 2014, contudo, depois de determinadas etapas, determinadas fases do processo, o próprio proponente, que à época era o presidenciável derrotado Aécio Neves, acabou desistindo porque ele percebeu que aquilo não levaria a nada. Então, as nossas eleições são auditadas pela sociedade civil, pelo Poder Judiciário, as urnas eletrônicas, inclusive, imprimem as herésimas e todas aquelas informações para que os fiscais dos partidos possam constatar aquelas circunstâncias. Então, para que nós possamos discutir esse procedimento, é necessário que existam elementos concretos. E confesso a você, atuo com isso há 20 anos, desde os meus 18 anos, desde o meu primeiro ano de faculdade, eu trabalho com direito eleitoral, primeiro como estagiário e depois como advogado, e eu nunca vi o resultado em si ser posto à prova. Óbvio que posturas de determinados candidatos acabam influenciando no resultado e isso sim acaba viciando esse resultado. Mas discussões relacionadas à urna propriamente e os resultados extraídos da urna eu nunca vi. E em cidades grandes, em cidades médias e até nos rincões mais distantes do país. Em 2018, surgiu um personagem muito interessante nessa corrida presidencial, que a tia do WhatsApp, né? Que ela foi... A tia do WhatsApp distribuiu fake news. Por exemplo, nossos comentaristas na PAN, dependendo do assunto, a gente fala, o PT teve um governo corrupto no Brasil. Bolsonaro convocou a população para um panelaço contra a corrupção. E os nossos comentaristas, quando falam sobre esses assuntos, a turma vai, até no meu mesmo Instagram, Twitter, e fala um monte, né? Então, assim, até que ponto esse eleitor, que é fã de um determinado candidato, porque hoje a percepção que a gente tem é que, na verdade, tem uma relação afetiva nessa disputa eleitoral, até que ponto esse eleitor pode prejudicar o candidato quando ele cria essas peças, né, agredindo ao outro candidato, falando mal, por exemplo, os bolsonaristas criticando a turma do PT ou a turma do PT criticando os bolsonaristas. Até que ponto isso
A lei vai enxergar e vai responsabilizar o candidato pela divulgação da tia do WhatsApp? São dois aspectos, William. Quando nós olhamos para o artigo 319 do Código Eleitoral, que dispõe sobre a criminalização das fake news eleitorais, um dos verbos núcleos do tipo é o verbo partilhar. Então, aquela pessoa que partilha uma fake news, em tese, comete o crime. Mas é necessário que nós olhemos para isso com muita parcimônia. Para a ocorrência de um crime no Brasil, é necessário o dolo, a consciência e a voluntariedade. Não é o simples compartilhamento que levará a pessoa ao cometimento de um crime. É necessário que ela saiba que aquela notícia é fake e o faça deliberadamente, com o objetivo claro e nítido de compartilhar aquela fake news. Quando nós pensamos na tia do WhatsApp, e é uma expressão que surgiu nas eleições de 2018 e se perpetuou no decorrer desses 3, 4 anos, essa pessoa, como regra, não age com dolo. Contudo, há um outro ponto da sua ponderação que merece ser analisado. Se essa fake news, se a origem, se a criação dessa fake news se deu por alguém vinculado a determinado candidato, por mais que não seja o próprio candidato, já há jurisprudência e já há determinados gatilhos na legislação que permitem que o próprio candidato seja responsabilizado. E aí não criminalmente, ele seja responsabilizado eleitoralmente sob pena de serem impostas sanções à sua candidatura, inclusive sanções que possam levar à sua não diplomação ou a cassação do seu diploma. Mas, repito, é necessário que essas fake news tenham partido dele, ou de pessoas do seu staff, tenham sido criadas por ele ou por pessoas do seu staff. Sobre essas regras do jogo, o presidente Jair Bolsonaro sancionou o projeto que altera a lei dos partidos políticos. A medida regula a propaganda partidária em rádio e TV. Agora, o partido que tiver eleito até 9 deputados federais nas eleições anteriores poderá dispor de 5 minutos por semestre. Os que tiveram eleito entre 10 e 20 deputados terão 10 minutos. E as siglas com mais de 20 deputados vão dispor de 20 minutos. Só terão direito a dinheiro do fundo partidário e ao acesso à propaganda gratuita, as legendas com o mínimo de votos distribuídos por 1/3 dos estados ou um número mínimo de deputados federais na mesma proporção. Eu vou passar a palavra para os nossos comentaristas sobre essa nova regra do jogo e depois eu vou para o Acácio. Pouso 9, nós precisávamos realmente criar regras para definir bem como nós vamos distribuir esses minutos. Você achou uma regra justa? William, eu sou muito crítico dessas regras aí eleitorais todas. Bem, o Acácio deve gostar, né? Afinal de contas, ele trabalha com isso, mediando esse tipo de conflito, mas eu acho as regras eleitorais no Brasil muito draconianas. A gente estava até falando aí desse debate proposto pelo Ciro, né? E eu fiquei aqui imaginando, se passar de um certo prazo, ele já não poderia haver esse debate, e se houver esse debate, aí teriam que estipular regras, 30 segundos para fala, 20 segundos para réplica, 15 segundos para tréplica, fica tudo muito engessado, né? O nosso sistema eleitoral, ele parte desse pressuposto que eu acho absolutamente irrealizável, dessa igualdade de condições. Isso aí não existe, no final das contas, e ainda mais que a nossa democracia, ela se transformou num grande concurso de popularidade, né? Por isso que até a gente não consegue debater ideias. Então, me parece que essas regras eleitorais, elas tendem e elas tentam regular essa desigualdade natural do jogo eleitoral e até essa distorção da nossa democracia, da democracia contemporânea, que não é um fenômeno só brasileiro, mas falha flagrosamente, realmente, o judiciário em fazer isso, e no final das contas acaba limitando, né, também a atuação e o debate de ideias
dos políticos que querem realmente debater ideias. Você gostou da nova regra? Isso não vai beneficiar aos grandes partidos, ô Felipe? Sem dúvida, os mais estruturados, em tese, serão beneficiados com essa nova regra. Essas novas regras, eu entendo que as regras devam existir até para nortear como vai ser o debate nesse formato, mas eu queria chamar a atenção para um ponto e já colocar o Acácio na discussão para que ele nos esclareça. Em 2018, né, eu me lembro no primeiro semestre ainda, uma grande discussão sobre os partidos que vão ter tempo de TV e rádio, né? E aí os candidatos vão se beneficiar no momento em que entrar a propaganda política obrigatória no rádio e na TV. Foi um fracasso. Foi um fracasso. As eleições de 2018 não foram definidas por esses canais. Porém, foram definidas por outros canais que, então, não tinham regras, né? E o Acácio falou muito sobre fake news, né? Sobre responsabilização de quem veicula a informação, de quem repassa. Acácio, passados esses anos, né, às portas de uma nova eleição, já vacinados, perdão pelo uso da palavra, né, com o que aconteceu, com relação ao que aconteceu em 2018, você entende que a Justiça Eleitoral e o Brasil como um todo estão preparados para a enxurrada do que vem por aí em 2022, para o bem e para o mal? Eu acho que, diante das ponderações de vocês, primeiro, essa reforma recente, ela foi feita para beneficiar aquilo que nós chamamos de partidos nanicos. Porque se nós olharmos para as regras que vigoravam em 2018, os partidos que não atingissem determinado quociente eleitoral, não fizessem um número mínimo de votos e um número mínimo de cadeiras na Câmara dos Deputados, seriam, entre aspas, extintos. Extintos no sentido de que não teriam horário na propaganda eleitoral gratuita e não teriam acesso ao fundo partidário, que é o que os preocupa efetivamente, muito mais do que o horário no horário eleitoral gratuito, é o acesso ao fundo partidário, que inclusive teve as suas regras mudadas recentemente e a prestação de contas dos partidos ficou um pouquinho mais confusa, mas não é propriamente objeto da nossa discussão. O segundo aspecto diz respeito à questão da estrutura da justiça eleitoral para o combate a tudo aquilo que nós enfrentaremos nas eleições de 2022. Eu acho que hoje a justiça eleitoral tem estrutura suficiente e a justiça eleitoral chama a população para esse debate. Nós tínhamos lá atrás o dispositivo, o aplicativo que nós chamávamos de canário, onde as pessoas podiam fazer denúncias, e esse aplicativo foi expandido para as eleições de 2022. Então, qualquer irregularidade poderá ser indicada pelos eleitores através do aplicativo e elas serão encaminhadas diretamente à Justiça Eleitoral, a um plantão da Justiça Eleitoral. Então, eu acho que há estrutura nesse sentido. Talvez o que me preocupa seja a primeira ponderação relacionada a essa reforma na legislação dos partidos, no Código ou na Lei Geral dos Partidos Políticos Brasileiros, porque mudaram as regras em relação a 2018 e talvez vocês não tenham percebido porque nenhum de vocês ponderou a questão das federações. As federações, a união de vários partidos, eles sempre estarão inseridos no melhor contexto possível, ou seja, terão pelo menos 20 minutos por semestre e acesso irrestrito ao fundo partidário, sem que haja uma regulamentação específica dessas federações. Quem efetivamente terá acesso, todos os integrantes da federação terão acesso, ou esse acesso ficará só com o maior partido da federação? Sim. Há uma certa confusão ainda em relação a isso. Acácio, sobre a federação, eu já pedi para separar aí um material, porque o Tribunal Superior Eleitoral divulgou o calendário para a disputa, e eu vou apresentar aqui. Mas eu não posso deixar passar a fala do Felipe, a pergunta do Felipe, porque, na verdade, Felipe, quando você fez a pergunta, e você falou que não foi
a TV, o jornal que elegeu o Bolsonaro, e sim a internet, você está fazendo uma referência àquela teoria, né, das empresas de disparo de massa, de fake news, que falaram que o PT criou o kit gay e por isso que o Bolsonaro foi eleito. Na verdade, por trás da tua fala, está esse questionamento, que o Bolsonaro foi eleito através das redes sociais por mentiras. É a sua interpretação. E é uma interpretação válida, mas não foi exatamente isso que eu disse. O que eu disse foi que os partidos convencionais apostavam muito na propaganda obrigatória de rádio e TV. Né? Fiz várias entrevistas com representantes de comitês à época, representantes de partidos, de coligações, dizendo não, pode ficar tranquilo, porque o povo, né, vai basear o seu voto nas campanhas de rádio e TV. E não foi o que aconteceu. Havia uma nova força, uma força de certa maneira subterrânea, informal, sem forma definida, sem tamanho definido, sem potência definida, que acabou varrendo a eleição tradicional. Isso aconteceu nos Estados Unidos também, né? Guardadas todas as distinções, guardadas todas as diferenças. Então, essa leitura que você fez é possível, mas o que eu quis dizer foi exatamente o inverso, do ponto de vista dos tradicionais que dependiam dessa campanha e acabaram não fazendo êxito. Só mais agora eu tenho que passar para o Pouso Novo, que eu não posso deixar. O Bolsonaro é aquela espinha de peixe que vai ficar na garganta da esquerda, justamente por ter conseguido essa mobilização na internet e vai virar alvo de estudo ao longo dos anos em função dessa quebra de paradigma? Vai, né? Ele realmente descobriu ali em 2018 o caminho das pedras, um caminho muito mais eficiente do que as velhas mídias, como o Felipe